Principalmente aqui em Xerém. Muito rápido. Só de pegar as coisas, sair, pegar as crianças e sair de casa. Pelo menos a gente está vivo, né? Está bem, começar do zero e é isso aí. Nós perdeu tudo. Tem nada, hoje só roupa do corpo aqui é dos outros. Vou falar pra você, eu nunca vi isso na minha vida. Tinha morrido, agora estava morta. Se não fosse Jesus, eu estava morta. A água estava no pescoço dele, ele descendo, tentar achando alguma coisa para coisar, e veio um vizinho do lado quebrando, ele quebrando por dentro e o vizinho quebrando por fora. A senhora já tinha visto algo parecido? Não. Olha, nesse momento, 9h15 da manhã, a chuva volta com força aqui no distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Moradores tentam ainda salvar o que restam dentro das residências. Desde 2 horas da manhã. Socorrendo os vizinhos, pessoas sendo soterradas, casas caindo. Você foi chamado pela sua mulher para tentar resgatá-la, mas o senhor não consegue chegar na casa? Chegar lá. Aqui não era um rio? Não, aqui não era um rio, aqui era puro caso. E fora. O rio ele passava por lá de lá. Dá nojo de políticos, dá nojo dessa gente bandida. Calma aí. Boa tarde. Eu gostaria muito que fosse uma ótima tarde para todos, mas infelizmente não é possível. Estamos diante de mais uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitada. Eu agradeço às crianças que estavam assistindo ao Popeye, mas precisamos excepcionalmente, diante do fato, mostrar as consequências dessa tragédia, que trouxe impacto a todos nós. De imediato, direto de Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, eu chamo Camila Greco. Camila, tarde difícil para todos nós. E os telespectadores querem saber nesse instante quais são as últimas informações. Aqui em Xerém, à tarde a chuva deu uma amenizada, ela até parou de chover aqui. No entanto, agora a chuva voltou, ela está ficando bem forte, muito diferente daquela chuva que caiu ontem à noite, aliás, que caiu aí nas últimas 24 horas. Lembrando que essa chuva estava prevista para cair durante o mês inteiro, foi o que caiu nessas últimas 24 horas. O dia hoje foi de limpeza aqui na região e o prefeito de Duque de Caxias decretou estado de emergência aqui para a região. O céu aqui está bem escuro, provavelmente ainda vem muita chuva. Hoje o dia foi de muita limpeza em todas as casas, em todos os moradores aqui, tentando fazer a limpeza dessas casas, tentando resgatar aquilo que ainda restou. Até o momento, Fábio, em toda a Duque de Caxias, são pelo menos 1.000 pessoas desabrigadas. Aqui em Xerém são 250 pessoas, já tem uma morte confirmada e pelo menos 10 pessoas estão desaparecidas. Essa casa que o Santiago está mostrando aqui agora foi uma casa que o primeiro andar dela, a água alcançou pelo menos 1,5 metro de altura, eles perderam tudo. E na hora da chuva eles acabaram tendo que fugir para o segundo andar, eles estão lá em cima nesse momento, eles não estão descendo. Alguns moradores dessa casa já fizeram a limpeza aqui do primeiro andar, no entanto, eles perderam tudo. E essa casa aqui do lado, o Santiago vai mostrar agora, essa número 48, é a casa do Cláudio, ele está aqui com a gente. Eu vou pedir para ele conversar aqui com a gente. Vem cá, Cláudio, por gentileza. Fábio, o Cláudio mora já nessa casa há 50 anos. Cláudio, o senhor nunca viu algo parecido, né? Como é que foi? Estava dormindo, não percebeu que a chuva estava tão forte, né? Como é que foi na hora que você acordou? É como de fato, né? Eu coloquei o relógio para despertar, como sempre, né? Que eu acordo 5 horas da manhã, né? Eu e meu filho trabalhamos juntos, né? Na área da Reduc. Aí então, quando escutei meu filho me gritando, ô pai, o que está acontecendo? Aí eu virei para ele, o que, meu filho? Tá cheio d'água aqui. Quando eu desci da cama, já dei com os pés na água, para cima do tornozelo, né? Aí nesse instante foi tudo muito rápido. Quando eu falei com a minha esposa, fui falar com a minha cunhada, a água já estava na cintura. Não deu tempo de pegar nada, perdemos compra, perdemos os móveis todinho. Deu um estado muito crítico, muito horrível mesmo, coisa que eu nunca vi igual na minha vida, como de fato que ninguém nunca viu, né? Há 1983 que tivemos uma enchente parecida igual essa, mas muito pouco, mas não nesse estado como foi a de hoje, agravante, né? E, inclusive, graças a Deus, eu estou vivo, mas a minha família, com todas as percas que nós tivemos, mas lamentável que outras famílias aí não possam estar, né, falando do fato ocorrido aqui, como perderam suas famílias aí, que espero que Deus, né, e todas as entidades que nós temos aí, órgãos governamentais, estaduais, que possam estar nos ajudando aí, né, fazendo mutirão para essa limpeza aí, e pedir a Deus para que a gente tenha muita saúde para que possamos, né, adquirir todas as nossas percas aí.
Perfeito. Ainda há pouco, Fábio, nós entramos na casa do Cláudio, realmente eles perderam tudo, tá? A família inteira lá dentro até agora, tentando fazer a limpeza, tentando retirar aquilo que sobrou. Inclusive, o nosso diretor aí, o Márcio Melli, pode pedir para exibir essas imagens que ainda há pouco nós fizemos lá dentro. E, Cláudio, me conta um negócio, como é que vai ser a noite de hoje? Vocês têm para onde ir? Estão tentando ainda limpar pelo menos um cômodo da casa para vocês poderem dormir? Como é que está a situação dessa noite? Nós estamos lá tentando, né? Na medida possível, o máximo que for, né? De limpeza lá. Não vamos ver isso até as 8 horas, 10 horas, ficamos ali fazendo limpeza. E eu pedi o carro do bombeiro para poder vir aqui me dar assistência ali com o meu quintal ali para tirar um bocado de lama. E água até agora não tomaram providência nenhuma. Vou esperar para que essa chuva passe e até umas 8, 10 horas trabalhar para dar continuidade amanhã cedo, fazer o total de limpeza. Fazer limpeza e tentar voltar à rotina, né? Um início de ano bem difícil para a família do senhor. Boa sorte, espero que dê tudo certo. 54 anos ontem. Presente de aniversário, mas as coisas vão melhorar, a chuva vai passar, vai ficar tudo bem. Fábio, ainda há pouco eu falei sobre as 10 pessoas desaparecidas. É bom a gente ressaltar também que dessas 10, 5 pessoas são da mesma família. Os bombeiros estão tentando localizar essas pessoas, tomara que elas estejam com vida e apenas abrigadas em algum lugar, né, Fábio? Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui de Xerém. Nós vamos mostrar algumas imagens e conversar também com as pessoas que são voluntárias em toda essa tragédia. Nós vamos conversar com um sargento do Corpo de Bombeiros que veio, ele estava de folga e ele veio para tentar ajudar as famílias que estão aí nesse momento tão difícil. A gente vai mostrar inclusive as imagens de um resgate que ele fez de uma casa que começou a cair ainda há pouco aqui. Fábio, é com você no estúdio, nós voltamos já já. Obrigado a Camila Greco, obrigado ao Santiago Andrade. Daqui a pouco ela volta ao vivo direto de Xerém. Famílias aflitas, desespero, uma localidade submersa, perdas irreparáveis, uma pessoa morta. Desde as primeiras horas da manhã, um cenário arrasado pelas chuvas. Durante a madrugada, choveu em Xerém, distrito de Duque de Caxias, 58% do esperado em um mês. O resultado foi devastador. Correria, pânico, casas submersas, 4 rios transbordaram, ruas desapareceram, coleta de lixo não é feita nessa região há 2 meses, rios assoreados, construções irregulares, um conjunto de fatores que destrói toda uma região. Nossos repórteres, desde as primeiras horas da manhã, mobilizados. Região serrana também atingida. Imagens, Teresópolis, Petrópolis. Daqui a pouco, as matérias completas para você. As entrevistas, as consequências, o drama, a posição das nossas autoridades, a dificuldade do povo, a reconstrução, estado de emergência. Calamidade, 1000 desabrigados, pontes destruídas, gabinete de crise montado, a solidariedade do povo. O corpo de um homem foi encontrado sob os escombros. Daqui a pouco, todas as informações para você. E a repórter Mônica Puga acompanhou tudo do alto, a bordo de um helicóptero. Ela e o cinegrafista Sérgio Colonese registraram imagens aéreas dessa tragédia. Um pedaço da matéria. Na chegada a Xerém, distrito de Duque de Caxias, a certeza de que foi uma madrugada de desespero. Aquela parte central, onde havia várias casas, ficou debaixo d'água e o rio continua passando com muita força. Além de galhos de árvores e muito lixo, uma Kombi, um Fusca, piscinas e caixas d'água ficaram debaixo de muito entulho. Mas já dá pra ver aquela parte do asfalto que cedeu, não tem nada embaixo. E é bem provável que o resto dessa ponte caia, porque a correnteza continua violenta. Tragédia em Xerém. Centenas de desabrigados. Uma pessoa morta. Casas submersas. O descaso das autoridades como fator predominante para a gravidade das consequências. Desde as primeiras horas da madrugada, correria, desespero, um cenário arrasado pela tempestade. Tia Oliveira com imagens de Leandro Luna aqui na tela do Brasil Rente Rio. Solta o VT. Nós perdeu tudo. Tem nada, hoje só roupa do corpo aqui é dos outros. Vou falar pra você, eu nunca vi isso na minha vida. Tinha morrido, agora estava morta. Se não fosse Jesus, eu estava morta. Deus, ela tá viva. Não houve tempo para pensar em salvar nada além da própria vida. O transbordamento do rio que corta o distrito de Xerém, no município de Duque de Caxias, pegou os moradores de surpresa. Estas imagens foram gravadas durante a madrugada e mostram uma rua transformada num perigoso rio. Quando o dia amanheceu, quem vive ali há décadas parecia não acreditar no que via. Aqui não era um rio? Não, aqui não era um rio, aqui era puro caso. De fora a fora. O rio ele passava por lá de lá.
E agora a gente vê que praticamente virou quase uma corredeira bastante perigosa. Virou, tomou conta a água, ela tomou conta da casa todinha, que ela veio arrebentando tudo. Mesmo com o risco de uma nova cabeça d'água, houve quem não quisesse abandonar a residência. Não dá medo ficar aqui, não? Não, mas eu tenho que sair daqui, ó, para a rua de cima. O cenário de destruição é visto por toda parte. Só para se ter uma ideia da força da água por aqui, aqui é a entrada de uma garagem. Isso aqui normalmente ficaria a uma altura bem mais alta. Hoje eu tenho que me abaixar para conseguir entrar na residência. E aqui, olha só o panorama, como ficou a casa. A água chegou a entrar na residência pelas janelas. Aqui os moradores estão retirando os eletrodomésticos que acabaram sendo destruídos pela força da água. Agora, ninguém esperava que isso fosse acontecer logo no segundo dia do ano, né? Segundo dia do ano, né? Ninguém merece, né? Ninguém imaginava uma situação dessa. Principalmente aqui em Xerém. Isso nunca aconteceu, primeira vez. Só para se ter uma ideia de como foi a força da água por aqui, aqui está um peixe que acabou sendo retirado aqui do quintal por um morador. E agora vem chegando mais um. Aqui, ó, na mão dele. Esses peixes com certeza ficaram no meio do quintal por causa da força da água na correnteza. Veio do rio, invadiu tudo. Aqui, ó, condição da casa, como é que ficou? Que horas eram quando a água começou a invadir a residência? Umas 2 horas da manhã. E como é que foi tudo? Rápido demais, foi muito rápido. Muito rápido. Só de pegar as coisas e sair, pegar as crianças e sair de casa. Pelo menos a gente tá vivo, né? No momento da enxurrada, vários carros estavam estacionados aqui na rua. Como a gente pode perceber, um deles continua ali preso junto à lama. Agora, o mais impressionante é que outros 2 veículos vieram parar dentro dessa residência. Parece até que eles já estavam estacionados antes da chuva. Mas não, acabaram sendo trazidos pela força da água. A água estava no pescoço dele, ele descendo, tentar achando alguma coisa para coisar, e veio um vizinho do lado quebrando, ele quebrando por dentro e o vizinho quebrando por fora. Olha, nesse momento, 9h15 da manhã, a chuva volta com força aqui no distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Moradores tentam ainda salvar o que restam dentro das residências. É caso de tentar retirar o máximo possível de coisas. O máximo possível. O máximo possível. A casa está em risco, não tem como a gente entrar lá e vamos tentar agora, se a chuva não vier mais forte, né? Essa chuva novamente caindo, com certeza é motivo de preocupação. Com certeza é motivo de preocupação. Desde 2 horas da manhã. Socorrendo os vizinhos, pessoas sendo soterradas, casas caindo. Sua casa ficava aqui onde está esse furgão? É isso aí mesmo. Tá minhas coisas tudo abaixo aí. Não deu tempo de cozer nada, documento, tudo. Nem os documentos a senhora conseguiu salvar? Nada. O novo temporal fez muita gente voltar a procurar lugares mais seguros. Enquanto isso, este morador vivia momentos de angústia. Você foi chamado pela sua mulher para tentar resgatá-la, mas o senhor não consegue chegar na casa? Chegar lá, não consigo. Ela chamou eu pelo telefone, mas eu não consigo chegar lá. A chuva fez o nível do rio subir novamente. Não demorou para que o furgão fosse arrastado pela correnteza. Em vários trechos, as margens não resistiam à força da água. Peço para tirar e fica também esperto aí, né? Os desabrigados foram levados para vários pontos do distrito. Num deles, doações não paravam de chegar durante toda a tarde. Este professor aposentado procurou uma das unidades e se apresentou como voluntário. Eu acho que é hora de a gente arregaçar as mangas, porque afinal de contas não podemos ver as coisas acontecerem sem tomar uma decisão, sem tomarem uma providência, esperando que as autoridades constituídas, como prefeito, deputados, vereadores, possam fazer. Num quadriciclo, o cantor Zeca Pagodinho, morador há 20 anos de Xerém, percorria a região e também tentava ajudar os moradores. O Zeca é uma pessoa maravilhosa, uma tragédia. O Zeca Pagodinho conversou conosco rapidamente. Coloca o trecho dessa conversa, por gentileza, vai. Zeca, como é que é ver Xerém nesse estado todo? É ruim. Muita gente pobre, muita gente sofredora. Sem falar que tem o lixo ainda, para infernizar mais ainda. Só tem um caminho pra gente agora. Eu tenho carro, mas tem gente que não tem. Passa criança para ir pra escola. Ali atrás, o único caminho que sobrou é o lixo puro. Vai lá que você vai ver, dá nojo.
Dá nojo de político, dá nojo dessa gente bandida. Tamo aí. Tá percorrendo desde cedo aí? Concordo com o Zeca Pagodinho. Camila Greco, ao vivo, direto de Duque de Caxias, Xerém. Fala comigo, Camila. Fábio, volta a chover muito forte aqui em Xerém. A Prefeitura decretou estado de emergência por conta da calamidade. No entanto, a Defesa Civil está em estado de alerta por conta dessa forte chuva que está caindo aqui nesse momento. E, Fábio, eu vou pedir para o cinegrafista mostrar como é que está a situação do rio. Aqui, olha só, ainda há pouco ele estava bem mais abaixo, ele praticamente subiu aí a metade do nível, ele está quase chegando ali naquelas casas que ainda há pouco, Fábio, nós até fizemos uma imagem que não tem como a gente transmitir agora, no entanto, ainda há pouco aquela casa ainda tinha um muro ali, esse muro cedeu, aquele barro todo que vocês estão vendo aí, ele desceu esse barro todo, a casa começou a ir cedendo também devagarinho e algumas pessoas tiveram que chegar até essa casa para tentar resgatar os moradores que não estavam querendo sair dessa casa. As pessoas estavam acompanhando aqui dessa ponte, é uma ponte que também cedeu, inclusive o prefeito disse que em 4 dias ele pode vir a dar um jeito nessa ponte que realmente veio abaixo, a previsão é que até 4 dias ele possa resolver esse problema dessa ponte. Os moradores estavam daqui de cima tentando acompanhar esse resgate. E quem fez esse resgate, Fábio, foi um voluntário, ele é sargento do Corpo de Bombeiros, ele está aqui, o Aníbal. Aníbal, eu vi que na hora que você estava aqui, né, com a gente, Fábio, a gente vendo essa casa cedendo, ele na mesma hora se disponibilizou a ir lá para tentar salvar os moradores que não estavam querendo sair, né? É um momento difícil convencer uma pessoa a deixar tudo que ela construiu para trás, né? Como é que foi esse resgate? Foi difícil, a minha chegada até lá, tive bastante dificuldade e cheguei lá e encontrei o seu Anísio, juntamente com a sua esposa, né, tentando retirar algumas coisas e convenci a ele sair, largar tudo e sair porque estava em risco a casa, como vocês viram na imagem, né? Está prestes a desabar a casa do seu Anísio. Eu conversei com o seu Anísio aceitou, né, a abandonar tudo e vir comigo. Foi difícil, um momento difícil, né, seu Anísio? Afinal de contas, quanto tempo que o senhor morava nessa casa? Vai fazer 9 anos agora, em 2012 agora está fazendo 9 anos. Ou seja, 9 anos, nunca viu esse nível desse rio subir tanto? Nunca vi esse nível subir conforme subiu dessa vez. O senhor estava em casa ontem à noite? Estava em casa? Estava em casa. Começou a partir de 1 da manhã, mais ou menos, começou a levantar, a água aumentar e está aumentando, subindo. E está até agora aumentando mais ainda. Já desceu um muro do lado da minha casa, já está esbarrancando as partes onde eu moro também. E o bombeiro esteve lá agora, a gente aceitamos a sair para poder deixar a residência. Eu, a esposa, o filho, estamos deixando a residência. Saíram com a roupa do corpo e com os documentos somente? A roupa do corpo e os documentos. Atendendo o pedido dele também, saímos e vendo o risco também que está correndo sobre a gente e sobre os nossos pertences também. O que vocês pretendem fazer essa noite? Tem para onde ir? Tem parente que mora perto? Como é que vocês vão fazer essa noite? Estou sem lugar para ir, mas vou tentar ver se consigo o telefone de um parente meu. Se eu conseguir, de repente eu posso ir para a casa dele, entendeu? Se eu não conseguir, eu vou procurar um abrigo para poder me alojar lá, até ver como é que vai ficar a situação. Esperar a chuva passar para decidir o que pode ser feito. O que pode ser feito, né? Qual as providências que pode ser tomada, né? Perfeito. Aqui do meu lado está a Fátima, Fábio, que é a esposa do seu Anísio. É um momento muito difícil ter que deixar tudo para trás. Foi duro, né? Não posso ter condições de falar, o sistema nervoso abalado. Mas tudo que ele falou é uma verdade. A senhora acordou com a chuva na sua janela? Foi a chuva na sua janela na hora que a senhora acordou? Verdade, a chuva na janela. A senhora mora ali com o Anísio e com o filho. O filho tem quantos anos? Tem 30 e poucos anos. Há 9 anos que a gente mora aqui, nunca vimos isso. Eu vi ele bem convencendo vocês a sair mesmo. Vocês estavam duros ali, não querendo deixar a casa. Ela não quer falar, a Fábio, ela está bastante emocionada. De quem foi a decisão de chegar e falar, sim, vamos sair, é isso que a gente tem que fazer? Minha, entendeu? Para evitar de um risco na nossa família. E também, muitas das vezes, a gente perdeu aquilo que já foi tão difícil para
conseguir, então a gente, tendo tempo de resgatar as coisas, seja melhor do que deixar pela última hora, entendeu? Só que tem que ver como vai ficar essa situação, porque também não tem condições de construir em outro lugar e nem também vou comprar em outro lugar. Essa é a parte mais difícil, Aníbal? Você que viu isso hoje desde cedo, muitas pessoas resistentes na hora de sair de casa. Essa é a parte mais difícil? Eu fico até um pouco emocionado, né, de poder ter esse privilégio de poder resgatar essas pessoas. É difícil, né? Um patrimônio que a pessoa construiu durante muito tempo e de uma hora para outra as pessoas perderem assim, o patrimônio. Então é uma hora difícil. Tem que ter assim... Tem que conversar bastante, fazer a pessoa entender que a vida vale mais. E foi o que aconteceu com o seu Anísio. Graças a Deus eu pude convencer ele a sair do local em risco e ele, juntamente com os filhos, eles abandonaram, deixaram lá. Então, para mim, é muito gratificante eu poder, né, ter esse dom de convencer o seu Anísio. E eu agradeço a Deus pela vida do seu Anísio, né? Se ele não saísse, talvez poderia acontecer, a lata está caindo, poderia acontecer coisas piores. É difícil, mas é melhor a vida do que as coisas materiais. Com certeza. A gente vê, Fábio, que o tempo todo a barreira ali na frente da casa do seu Anísio vem cedendo a todo instante. Ainda há pouco tinha uma árvore ali na frente, a árvore também já cedeu e a água do rio não para de subir. A gente vê a todo instante essa água subindo. Volta e meia passam móveis aqui pelo caminho, passam lixo, aliás, muito lixo, né, por conta dessa falta de coleta aqui no município. E é isso, é muita dor, as pessoas estão caminhando aqui pelas ruas bem tristes, muitas preocupadas por conta dessa chuva que continua caindo aqui na região. A gente vê todo mundo com esse rostinho de tristeza, afinal de contas o ano começou, como todos os anos, pelo menos esses últimos anos, o ano começou com chuva e tristeza. Fábio, é com você no estúdio. 3 fatores foram fundamentais nessa tragédia. Primeiro, construções irregulares. Leia-se falta de planejamento. Segundo, 2 meses sem coleta de lixo. Terceiro, assoreamento indiscriminado dos rios. Ou seja, a ação do homem é determinante nas consequências de uma chuva forte. Camila Greco ainda me ouve, Camila? Camila me ouve? Sim, sim. Camila, nós que trabalhamos na região serrana há 3 anos, e ao que me parece o cenário não é muito diferente, guardadas as suas devidas proporções, não, Camila? Com certeza. O que a gente viu aqui é ainda um pouquinho menor do que a gente viu na região serrana. No entanto, a dor é a mesma, a tristeza é a mesma. A gente o tempo inteiro vendo as pessoas caminhando no rostinho de o que eu vou fazer agora. A gente chega no abrigo, as pessoas estão com medo, sem saber para onde ir. Inclusive, a área mais afetada aqui da região, que mais cedo a Natasha Franco, a nossa repórter da TV Bandeirantes, esteve, esse abrigo onde está recebendo o maior número de desabrigados, que é da região mais afetada, esse abrigo está sem luz, ou seja, até nesse local onde eles teriam que estar recebendo, né, atenção, eles não estão conseguindo, porque daqui a pouco vai escurecer, vai continuar chovendo e eles vão ficar num lugar completamente escuro. Imagina como é que vai ser essa primeira noite fora de casa, num abrigo sem luz, né, Fábio? É muito difícil. É muito difícil, Camila, é muito difícil. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco Camila Greco volta ao longo da nossa programação. Ou seja, tudo isso é ação do homem, a ação da autoridade, é determinante essa ação nas consequências de uma chuva forte. O que nós não podemos aqui é ficar como sempre as autoridades fazem, né? Tentando culpar a apedrejada fatalidade. Essa questão não é fatalidade, não é. As autoridades são omissas na prevenção. Aqui no Brasil, ninguém trabalha na prevenção. Todos trabalham aqui somente na emergência. Chuvas fortes acontecem há séculos. O que nós estamos vendo hoje são cenas repetidas, como assistimos há 3 anos na região serrana, guardadas as suas devidas proporções. As autoridades acham de maneira hipócrita que colocar sirenes é prevenir quando absolutamente nada foi feito na região serrana, nada foi feito nessas regiões que hoje estão quase submersas. Submersas pela preguiça, pelo descomprometimento, pelo mau uso do dinheiro público, uso do dinheiro público indiscriminado, pelos interesses políticos, pelo preconceito, porque a maioria das vítimas é pobre. 1000 pessoas morreram na região serrana.
Os anos passam, o tempo passa e as autoridades permanecem inertes, preocupadas somente com as verbas emergenciais que são dadas sem licitação, que podem ser gastas sem prestar contas. O tempo passa e as autoridades engravatadas que moram em mansões e que viajam para a Europa de 6 em 6 meses fazem cara de paisagem. O povo pede socorro. Estamos ilhados pela ingerência do dinheiro público. Essas cenas que estamos assistindo é o resultado da vista grossa que as autoridades fazem. Governantes falam que apenas uma pessoa morreu e que isso é um avanço. Mas eu digo aqui, se essas construções em Xerém, por exemplo, fossem planejadas, essas casas com certeza não estavam perdidas. Eu digo que se os 4 rios dessa região toda fossem limpos, a água não subiria como subiu. Eu digo que se nós tivéssemos aqui uma pessoa no comando de pulso, que desse um murro na mesa, esses municípios da Baixada Fluminense não ficariam sem coleta de lixo. O que fizeram com a Baixada foi um crime contra a Constituição, que é a maior lei desse país, que vira deboche na mão desses políticos. Rasgam os direitos da dignidade. Então, senhoras autoridades, nem me venham com essa história que devemos ficar satisfeitos porque tudo funcionou, porque só uma pessoa morreu. Demagogia, mais de 1000 pessoas morreram há 3 anos e vocês, verdadeiramente, o que vocês fizeram pelo povo? Os cenários são os mesmos. Ninguém reconstruiu nada, ninguém preveniu nada. Prevenção zero. Só querem trabalhar em cima da emergência. Querem afogar os pobres. Infelizmente, eu tenho que antecipar aqui, não vão reconstruir nada. A água vai baixar e eu duvido que alguém vai replanejar a reconstrução dessas casas. E não culpem o povo. Eu concordo que existe um processo de educação, mas essa responsabilidade também passa pelos governantes. A vida definitivamente não tem valor, não é, senhoras autoridades? O que tem valor para vocês, autoridades, para vocês, governantes, é o sofrimento, né, do povo, para que vocês possam se eleger. E a pirotecnia, né, para colocar pão e circo, grandes eventos, enquanto o povo é jogado embaixo do tapete, quando não é literalmente afogado, soterrado para ninguém ver. Então não culpem a natureza, não culpem o povo. Hoje em dia temos engenharia, temos tecnologia, temos inteligência de sobra para planejar as cidades, para colocar infraestrutura nas cidades. Agora, vocês não fazem porque vocês não querem, porque vocês gastam dinheiro sem necessidade, com eventos, com obras políticas, com salários de deputados e vereadores, enquanto a saúde, a educação, saneamento básico, a infraestrutura é um colapso para o pobre. Isso é um país desigual. Desigual. Vocês são hipócritas. Vocês estão matando essas pessoas todas. E eu pergunto aqui, cadê o Ministério Público? Vocês estão à espera de quê? Da próxima tragédia? Querem mais mortos? Vocês querem empilhar os cadáveres, como vocês empilharam lá em Teresópolis, dentro daqueles caminhões frigoríficos? Demagogia. É a força da natureza. É a força da incompetência de vocês, políticos, de vocês, autoridades, que deixam essas pessoas nesse estado. Não custa nada prevenir, não custa nada trabalhar com prevenção, para que a gente não tenha que aqui ficar contando corpos. E do alto a tragédia ganha dimensão. A força do rio arrasta casas, árvores e o lixo, um efeito devastador. Mônica Puga, cinegrafista Sérgio Colonese fizeram um sobrevoo em Xerém, a localidade mais afetada com a chuva na Baixada. Está aqui na tela, solta o VT. Nós estamos saindo aqui de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, em direção à Baixada Fluminense. Vamos sobrevoar principalmente o município de Duque de Caxias, especialmente o distrito de Xerém. As nuvens carregadas e a chuva obrigaram o piloto do helicóptero a mudar de rota. Não conseguimos atravessar a Serra de Madureira e fomos para a Baixada Fluminense pela praia. É grande o fluxo de veículos aqui na rodovia Washington Luiz, que liga o município do Rio à Baixada Fluminense, além de carros enguiçados, algumas poças de água. Tudo isso dificulta o fluxo de veículos. O engarrafamento vai longe. Na chegada a Xerém, distrito de Duque de Caxias, a certeza de que foi uma madrugada de desespero. Na zona rural, várias áreas de pastagem ficaram alagadas. São pelo menos 4 rios aqui da região da Baixada Fluminense que subiram de nível depois das fortes chuvas dessa madrugada. Esse
almoço dá para ter uma boa ideia de como foi forte a tempestade. E dá para ver também a quantidade de lixo que desce pela correnteza, o que dificulta ainda mais o escoamento de água. Este campo de futebol virou a base dos bombeiros. As viaturas saíam daqui para socorrer as vítimas. Durante a madrugada, choveu aqui no distrito de Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mais do que a metade de tudo que choveu na tragédia da região serrana 2 anos atrás. Muita gente foi para o meio da rua acompanhar o trabalho dos bombeiros. Várias casas que ficavam às margens desse rio que transbordou desabaram. Uma árvore caiu no meio do rio. A água desce com violência dessa mata, uma montanha de Mata Atlântica que cerca aqui essa região de Xerém. A chuva foi violenta, principalmente no alto da serra. E quando desceu levando tudo com violência. Aquela parte central, onde havia várias casas, ficou debaixo d'água e o rio continua passando com muita força. Ele desce violento, levando o entulho, o que sobrou, o que vem pela frente. E isso vai dificultar o escoamento e o trabalho dos bombeiros. Além de galhos de árvores e muito lixo, uma Kombi, um Fusca, piscinas e caixas d'água ficaram debaixo de muito entulho. Uma ponte que cedeu, tratores e máquinas aqui da Prefeitura de Duque de Caxias tentam retirar o entulho para que o rio passe, mas já dá para ver aquela parte do asfalto que cedeu, não tem nada embaixo e é bem provável que o resto dessa ponte caia, porque a correnteza continua violenta. É a natureza retomando seus espaços e lembrando que quando o rio perde o curso, não pede licença para passar. Perfeito, Mônica Puga, perfeito. As cidades serranas do estado também sofreram com o temporal. Olha, Petrópolis, ruas viraram rios, Teresópolis, as sirenes, aquelas sirenes lá que colocaram lá até funcionaram. Mas os moradores conseguiram deixar as suas casas antes que o pior acontecesse. Mas quando chegaram aos pontos que deveriam ser de apoio da prefeitura, deram com a cara na porta. É isso que eu falo aqui. O morador saiu às ruas e registrou tudo. Reportagem Gabriela Davi na tela. Aqui. Me copa. Moradores de Teresópolis, na região serrana do Rio, foram acordados de madrugada pelas sirenes, que alertam para as chuvas fortes. Um cinegrafista amador registrou os momentos de desespero. No bairro Perpétuo, moradores que deixaram suas casas aguardavam na frente de um ponto de apoio da prefeitura, que estava fechado. Fernando era um deles. Ele perdeu mulher e filha num temporal em 2002 e viu as mesmas cenas se repetindo mais de 10 anos depois. Ontem eu vi o prefeito dando uma entrevista que vai melhorar a pracinha e a feirinha do Alto. Mas em momento nenhum ouvi o prefeito falar que vai fazer as casas dos moradores do PP. Isso que eu tenho para falar. É muito revoltante isso. No bairro Bom Retiro, as ruas ficaram alagadas. O mesmo aconteceu no centro da cidade. Esta é a principal avenida, Feliciano Sodré. O rio Paquequé transbordou. Já com dia claro, é possível ver o perigo que moradores correm na comunidade Rosário, uma das mais afetadas em chuvas passadas. Casas na beira de barrancos, prestes a ceder. Na rodovia BR-116, que liga Teresópolis ao Rio de Janeiro, alguns trechos ficaram no sistema Pare-Siga. No quilômetro 90, a água escorria pelas encostas. As sirenes também acordaram os moradores de áreas de risco em Petrópolis, cidade vizinha. Imagens publicadas na internet mostram uma rua transformada em rio. Eu não consigo deixar o meu sentimento impune diante de tanta canalice com o povo. São os cafajestes. Me desculpe aqui, não quero ofender a moral de ninguém, mas são os cafajestes.